Muito bem, amigos, sejam todos bem-vindos ao 7º episódio da 3ª temporada já do nosso podcast Atualizando. Hoje temos um assunto curioso, a superproliferação de ratos que está acontecendo na Austrália. É curioso, mas também trágico, né? Tem trazido uma série de transtornos lá ao país e também uma série de prejuízos. E tem despertado, claro, a curiosidade quanto ao controle, né, dessa praga e a nossa preocupação, né, que você fique bem informado e também que isso possa aparecer nos vestibulares. Mas, para falar desse assunto, trouxemos hoje uma autoridade no assunto, o professor Diego, nosso companheiro aí de tablado, né, professor de biologia, que vai bater um papo com a gente sobre isso. Orgulhosamente, o Diego foi meu aluno, né? Quando eu dava aula para pré-primário. Exatamente, alguns dias atrás. Mas olha só que legal. Diego, fala pra gente como é que nós temos um problema desse aí, uma super proliferação de ratos. Então, o interessante nesse caso é nós considerarmos que uma superpopulação ela tende a se estabilizar, porém, às vezes em números bem elevados, como provavelmente é o caso, pela falta de predadores, pela disponibilidade muito grande de alimento, de espaço, água, que são condições necessárias, né, para que a reprodução possa ser muito alta, próxima, não é igual, mas próxima do que se chama de potencial biótico da espécie, que seria como se fosse o crescimento ideal. Não é, por conta que existem algumas variações ambientais que impedem isso. Porém, nesse caso, essas condições ambientais que fariam o crescimento ser mais baixo não estão presentes, nesse caso, numa proporção bem destacável, vamos dizer assim. Como eu disse, né, os predadores, a disponibilidade altíssima de alimentos, né? Uhum. E viu, Diego? E tem também, acho que a questão do próprio chamado isolamento geográfico, né? A geografia gosta de trabalhar isso, né? Então tem lugares no mundo, tipo a Austrália, a Nova Zelândia, o Chile, né? O Chile tem uma barreira natural que é a Cordilheira dos Andes. A Austrália, a gente pode ver aqui no mapa, vocês podem perceber, ó, óbvio, né? Acho que quase todo mundo sabia disso, né? A Austrália é uma ilha muito grande, a Nova Zelândia mais ou menos. E ela está separada há mais ou menos uns 70 milhões de anos, né, Alexandre? Quando está saindo da Mesozoica para a Cenozoica ali. O Mesozoico começou assim, aquela coisa, né, gente? Era um continente Pangeia, dividiu em dois, Laurásia e Gondwana. Laurásia é a parte mais ao norte, Gondwana ao sul. E a separação aí é uns 70 milhões de anos. E isso aí gera eu posso usar esse termo, correto? Uma estabilização da fauna. É mais fácil estabilizar. Isso mesmo. Uhum. Então, quem já está ali, dos animais, estabilizam. O ambiente fica estável com a presença desses animais, né, ou até de outras espécies, né, de flora também, porque nós devemos pensar que nós estamos falando de uma população de animal, mas poderíamos discutir a dinâmica populacional para outras espécies também, inclusive de plantas, né? Mas uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? Não é a primeira vez que a Austrália tem um problema, né, com uma praga dessa, né? Teve o problema dos coelhos, né? E o coelho, ele foi introduzido um cidadão lá esperando a caça, né? E fugiu do controle, né? Fugiu do controle. Tanto que a Austrália, uma época, tinha uma cerca praticamente atravessando o país para evitar, né, o avanço dos coelhos e tal. E eles foram caçados, foram colocadas, né, arapucas, aquela coisa toda. Mas o rato, então, também não é de lá, esse rato? O rato não tinha na Austrália? Na verdade, provavelmente ele chegou de forma não intencional, graças à presença do ser humano, né? Então, não foi algo intencional como foi no caso dos coelhos, provavelmente, até porque nós estamos falando de camundongo, né? Camundongo. E provavelmente nós temos aí, então, um ambiente muito bom para eles que chegaram, onde não tem predador, então tem alimento, posso me reproduzir, as condições do ambiente de temperatura, umidade também, tudo isso que pode afetar a reprodução ou o encontro de fêmea e macho, são condições que, pelo menos nessa região, pareceram muito favoráveis aos camundongos, né? Vamos mostrar no mapa aqui, Diego, que aí o aluno consegue até visualizar melhor, né? A gente está com a imagem de satélite da Austrália. A Austrália, já falamos aqui antes, né, com o Alexandre, é o continente do mundo
que continente e país, né? Às vezes eles falam continente e país ou continente e ilha, né? Que tem o maior deserto do mundo dentro de um único país, né? Porque tem o Saara é gigante, mas tem vários países dentro do Saara. O Saara é maior que o Brasil. É maior que o Brasil. E a Austrália tem o deserto da Vitória, que é esse aqui na parte oeste. Eu vou dar um zoom aqui, né? Então, nessa, quase, sei lá, uns 50%, 60% da Austrália é só deserto. Aqui você tem aqueles lagos salgados, que são os famosos salares. Aí as proliferações de ratos, eles ocorreram nessa zona transicional aqui, as famosas zonas ecótonas, que a geografia e a biologia usam, e que no Brasil é igualzinho à Austrália, é tipo, eu digo que é um... Aí, né? o Austrália é um Brasil rico, assim, porque tem os mesmos biomas, tamanho parecido, mesma faixa de trópico, de Capricórnio também. Então, nessa área aqui, que eu tô com a seta em cima, eles chamam na Austrália de bush. Pro mundo é savana, pro Brasil é cerrado. Aí o que aconteceu nos últimos anos aqui nessa região? Mesma coisa que o Brasil. Os caras derrubaram tudo, as vegetações, elas não são xerófitas totalmente, né? Mas quase isso. Algumas características xerófitas. E meteu soja, milho. Aí, pelo que a gente estava lendo, os camundongos estavam ligeiramente estáveis porque teve uns 4, 5 anos de seca. Eles iam morrendo de sede, baixa reprodutividade. Aí, no último ano, choveu muito. Foi um El Niño que a gente até discutiu, eu e o Alexandre, em outras situações. Geralmente o El Niño chove aqui no Brasil, né? Aí o El Niño do ano passado ficou seco aqui e choveu pra caramba na Austrália. Ano passado foi um Laninha aqui pra gente. Pra gente é Laninha. É Laninha. E aí gerou chuvas intensas para eles lá na Austrália e uma superprodução de alimentos. Daí fechou. Porque os camundongos eles não conseguem ir para o oeste, né? Falta espaço porque é super árido e eles estão indo em direção aos alimentos aqui na faixa leste e já estão chegando nas cidades australianas, que são poucas, mas são relativamente grandes, que também é um grande fonte de alimento e sobrevivência para essas espécies invasoras aí, né? É uma coisa terrível, né? Os links que nós deixaremos para você aqui embaixo, aí para você dar uma olhada em algumas reportagens, mostram as pessoas assim acordando com ratos, né? Andando, as pessoas vão num porão de uma casa e tá tomado, né? Por esse. E o que faz agora, Gil? Agora talvez vamos matar o bicho, né? Mas faz o quê, né? Talvez a estratégia seja estabelecer depois de um estudo, né? Para que não seja algo precipitado como já existiram em outros locais, inclusive no Brasil, mas de controle biológico. O controle biológico não é algo imediatista. Primeiro que ele precisa ser estudado, precisa ser modelado para ver. Hoje é um pouquinho mais rápido porque pode-se usar modelos computacionais, né? Mas estabelecer esse controle primeiro numa teoria para ver se é possível, num segundo momento aplicar, só que essa aplicação não é imediata. Com o objetivo de reduzir a taxa de reprodução, que ela é muito elevada, né? Tentando provocar a menor intervenção humana possível em toda essa vegetação, que nem o Monteiro já comentou aqui, disponível nessa região. Porque se você promover uma intervenção muito grande, aí os prejuízos são maiores ainda para recuperar parte da intervenção que gerou um impacto ambiental muito grande. Então, é uma grande alternativa ao controle biológico, sem dúvida. Mas o que? Assim, controle biológico é introduzir um predador anticoncepcional para o bicho? Hoje, uma das formas é introduzir um predador. Mas daí, será que não pode existir futuramente, daqui a alguns anos, daí uma superpopulação do predador? Por que não? Sim, né? eu morei na Austrália, né? Eu morei 1 ano lá, eu trabalhei, estudei. Então a gente via esse problema direto lá, eles discutiam muito. Com o coelho, né? Nos anos 90 ali. Então eles tentaram trazer o predador do coelho lá do hemisfério norte, que era o coiote. Rapidamente o coiote se proliferou, não queria pegar o coelho, porque o coelho é muito rápido. Aí ele começou a atacar outras espécies mais lentas, filhote de canguru, o koala, né, que é lerdo pra caramba. Então, realmente, acho que o predador hoje em dia é o mais furado deles. Acaba gerando um desequilíbrio. Um segundo problema, né? Exatamente. O que eu vi que para dar um corte rápido agora não é uma solução, é um quebra-galho, é você meter veneno mesmo, né? Só que gera um problema sério, porque esse veneno pode alguém
absorver. Animal doméstico. Animal doméstico, o próprio ser humano, pode ir para o rio. Né? Mas é para matar rápido. E matou tanto, eu tava vendo, que tem pilhas e pilhas de ratos, camundongos, na realidade, mortos. Aí fica aquele fedor, aquele odor horrível. A decomposição, né? Né? Promove esse cheiro bem desagradável. O Monteiro falou uma coisa aí, Diego, talvez eu vou te botar eu acho que não, mas a gente tá falando assim, não é rato, é camundongo. Mas qual a diferença entre o rato e o camundongo? Porque assim, eu achei que era tudo rato, e o camundongo era um rato pequeno. Assim, na verdade, informalmente, na conversa do dia a dia, pode chamar de rato, não tem problema. Mas existem algumas diferenças morfológicas, o rato é maior, né? Olha aí, você. O comportamento não é o mesmo, né? O rato... É mais educado. Não, ele não se prolifera tão rápido, por exemplo, né? Como o camundongo, porém ele pode ser responsável por aproximar o homem de algumas doenças, o rato daí, de uma forma um pouquinho mais rápida ou de um pouquinho mais perigosa, vamos dizer assim. Do que o camundongo. Do que um camundongo. Mas o camundongo pode passar doenças também. Pode. Pode. Inclusive, até uma ideia que discutíamos aqui é talvez fazer o controle biológico utilizando, ao invés de um veneno como algo mais imediatista, que daí não é controle biológico, mas o controle populacional, o controle biológico, talvez utilizando um vírus. Mas, Diego, só desculpe interromper, é que nós estávamos aqui numa conversa enquanto o estúdio que estava nos acabamentos, a praga, vamos falar assim, né, dos coelhos, ela foi controlada na década de 90, com a introdução de um vírus, né, lá nos coelhos, que inclusive agora parece que a Austrália, né, Nova Zelândia vai usar, né, parecido lá para os gatos. É isso que eles vão fazer? Não, o gato é um problema na Nova Zelândia, mas eles estão usando mais primeiro a castração, né, porque o gato ele ficou meio doméstico. Castra, daí eles colocam aquele sininho no pescoço do gato, porque o problema da Nova Zelândia é outro, que as aves lá, como não tinham predadores, elas não voam, ou quase não voam, elas são mais rasteiras. Deve ter um nome para isso, sim, que você sabe. Tem até um animal da Nova Zelândia lá, o kiwi, né? Que é um pássaro rasteiro. Aí eles colocaram um sininho no pescoço do gato, e aí ele vem correndo, toca o sininho, deu o pássaro, opa, lá vem o gato. Lá vem o gato. É mais fácil. E até aproveitando o gancho, o Diego vai ajudar a explicar aqui. Quando você aplica venenos, principalmente eu trabalhava com pragas agrícolas, né, insetos mesmo. Se você aplicar muito veneno, você mata 80% da população, 70%. Os que sobrevivem, a fêmea e o macho que sobrevivem, eles criam uma super resistência, né? Então, se numa prova, sei lá, de biologia, começar a falar, aplica a melhor solução é o controle químico, não necessariamente. Você pode criar um super coelho resistente a vírus, a veneno. Lá na Austrália eles usavam muito veneno para controlar coelho. Tem só tomar cuidado para não ser, nesse momento, dentro da biologia, lamarquista, porque não é a presença do veneno que cria a resistência, né? Mas, assim, a diminuição muito grande da população, para os 10, 15, 20% que sobraram, eles encontram um ambiente maravilhoso para se reproduzir. Sim. E aí você deve lembrar o seguinte: do processo reprodutivo, muitas vezes mutações podem acontecer. Lembre que elas são aleatórias. Então, erros aleatórios, como as mutações, podem favorecer o surgimento de uma resistência. Aí, nesse caso, nós temos um prejuízo bem grande. Então, tentar utilizar um controle dessa forma é o menos esperado, ou vamos tentar evitar. Inclusive também para evitar fenômenos que estão relacionados tanto à biologia quanto à geografia, mas bioacumulação, evitar também a magnificação trófica, porque a aplicação dessas substâncias químicas muitas vezes não são biodegradáveis, e daí eu tenho prejuízo para o solo, tenho prejuízo para a planta, tenho prejuízo para as cadeias alimentares que se formam a partir dessa base dessas plantas, tenho prejuízo para os animais do rio, ou seja, tenho prejuízo para as teias alimentares de maneira geral, ou então posso até dizer do ecossistema inteiro, tá? Então, se nós pararmos para pensar, vamos tentar fazer a menor intervenção e o melhor ou maior controle possível. E ao mesmo tempo tem que ser rápido, né? Tem que ser rápido. Então, uma forma até da gente, como a gente estava comentando, utilizar anticoncepcionais ou castração, alguma coisa assim, apesar de no camundongo não ser tão simples. É difícil pegar o bicho, né? Taxa de reprodução. Não, e a quantidade. Exatamente, pela quantidade mesmo. Daí essa não é uma alternativa tão viável também, né? Falar em quantidade, a gente conversava muito isso na Austrália na época, que a gente sempre tinha raiva do cara que trouxe o coelho para a Austrália, né? Tem o nome do cara lá, todo mundo sabe, né? Ele trouxe, acho que foram... Eu não lembro o número certinho, mas era assim, eram uns
30 fêmeas e uns 2 machos. Eram poucos. Hoje eles estão com quase 200 milhões de coelhos na Austrália. E isso é porque eles foram controlando. Aí a fêmea do coelho tem mais ou menos uns 10 filhotes a cada 2 meses. O camundongo é muito rápido, mais rápido ainda, né? Mas que esse assunto é tão curioso, né? Mas a história do vírus, né? Eles tentaram 3 vezes e 2 vezes eles encontraram resistência, né? A adaptação, ali, no caso, imunidade, eu posso falar isso? Pode, uma resistência. E daí, assim, nesse momento que nós estamos vivendo aí a pandemia, né? Por exemplo, colocar um vírus lá nos ratos, nos camundongos, né, para que eles, né, controlar a coisa. Não corremos o risco de fugir do controle e passar para o ser humano, o bicho ficar resistente, daí... Corre esse risco sim, porque de uma maneira bem breve, bem generalista, vamos pensar o seguinte, um vírus para esse tipo de controle é um vírus que deve infectar e invadir células animais. Estas células animais não são exatamente iguais, mas têm algumas semelhanças no que diz respeito a algumas proteínas presentes na membrana plasmática das células, então semelhantes com as nossas. E aí podem não ser idênticas, mas o vírus, num primeiro momento, pode reconhecer só algumas porções de células dos camundongos. Porém, com a reprodução dos vírus, lembre que daí o sistema de reparo não existe para os vírus, uma vez que ele depende da sua reprodução acontecer dentro de células, né? O que pode acontecer é erros no material genético desses novos vírus que estão se formando, e aí um desses novos vírus romper a barreira que a gente fala, né? De um jeito até um pouco informal, porque não há uma barreira física, sim, mas passar de uma espécie para outra, essa é a verdade. Parecida, né, com o HIV, né? Isso. HIV na África, que era do macaco. Isso. É o sistema da própria Covid-19, né? Que isso, febre amarela, né? Então, se nós pararmos para pensar, um controle utilizando vírus para uma espécie animal, lembre-se que é um mamífero, nós também somos, há uma semelhança, então há um risco sim, né? É claro que seria uma forma de controle biológico, pensando em, dentre outras, talvez a mais rápida, por conta do que nós estamos, inclusive, vivendo hoje para uma outra condição, mas pela proliferação e transmissão muito rápida de vírus. Então, seria legal para você ter o controle rápido, mas a qual custo? E Diego, uma coisa que me veio agora, assim, e como faz para passar o vírus para os ratos lá? Por exemplo, claro, pega alguns ratos, coloca lá, mas aí sai soltando o bicho assim, ou sei lá, borrifa o vírus? Como é que faz no troço? Depende da forma principal de transmissão que você utilizaria para que acontecesse a transmissão. Porque tem isso também, né? Isso. Até porque nós sabemos, por exemplo, que tem vírus que são transmitidos por contato direto, que nós chamamos de ser humano para ser humano. Pode existir isso entre os camundongos, mas podem existir vírus que são vírus que infectam uma determinada espécie, porém não há transmissão direta. Há uma transmissão por relação sexual, por exemplo. Então, troca de saliva, vamos dizer assim, contato próximo não transmite. Então, por isso teria que ser muito bem estudado o tipo de vírus a ser utilizado e, assim, modelado isso matematicamente e ecologicamente para tentar não afetar as outras espécies dessa região bem importante por ser uma região de produção, né, de alimentos agrícola, e por ser uma região de transição que já sofreu, né, a intervenção humana. Talvez uma intervenção dessa possa trazer mais prejuízos que daí para você passar a evitar que eles aumentem e gere mais gasto ainda, né? Falar em gasto, eu estava vendo que o Brasil vai se beneficiar muito disso, né? Porque eles estavam falando que, além de usar todas essas técnicas de controle biológico, eles vão ter que reduzir a produção agrícola propositalmente para você ter menos comida para ir matando o bicho em várias frentes, né? Menos comida, vírus, reprodução, anticoncepcional. E aí a Austrália é o nosso concorrente no mundo na carne bovina e na produção de soja para a China, né? Então a tendência é a gente exportar mais ainda em cima de um problema alheio, assim. A ideia, né, Monteiro, é exatamente o que nós falávamos sobre disponibilidade de alimento. Então, se nós reduzirmos a disponibilidade de alimento para essa espécie, a competição intraespecífica desses indivíduos vai aumentar muito. Isso vai provocar naturalmente, em alguns poucos meses, provavelmente, uma diminuição do tamanho dessa população, dessa superpopulação,
por conta de um começo assim de falta de alimento ou de uma disponibilidade não tão grande de alimento assim. Só interrompendo, me corrija se eu estiver errado. No começo que você reduz a comida, a competição intraespécie, ela aumenta um pouco, não aumenta? Sim, porque as fêmeas e os machos tem que reproduzir. E depois aí ela cai vertiginosamente porque não tem alimento ou ocorre escassez. A competição intraespecífica aumenta, daí até mais tarde ela diminui um pouco, mas ainda se mantém como uma competição. E uma outra observação que nós fazíamos aqui antes da nossa, de começarmos aí a ação, eu acho que é bacana dividir isso com vocês, porque nós estamos dando uma ideia assim, a Austrália é isolada, né? A Nova Zelândia é isolada e deu problema lá porque introduziram. Isso não aconteceu só ali, né? Nós temos outros exemplos, né? É o caso das trutas, né? Que foram introduzidas em alguns rios, né? Dos Estados Unidos, passaram a comer os alevinos lá e deu problema. Você tem outro, nós temos mais casos assim, né? Na verdade, nós temos um caso que nós comentávamos aqui do litoral, né? Ali com uma espécie também na nossa costa, né? Na nossa costa. Peixe-leão, né? Acho que é, né? Isso. É o mexilhão da África, esse que vai subir no Rio Paraná, né? Isso. Ele vem na água de laço dos navios, então quando o navio vai carregar alguma coisa na África, ele tem que botar água para dentro para o navio equilibrar, né? Aí entra o mexilhão. O empuxo lá do empuxo dele, pessoal né? da física. Né? Aí quando chega no porto, o brasileiro libera a água, daí eles vão tendo reprodução porque não tem... Isso, inclusive, afeta até, vamos dizer assim, a microfauna da região, por conta de também o zooplâncton também ser carregado de uma região para outra, e daí isso permitir a introdução de espécies que daí são chamadas daqui, já que não eram daqui, de espécies invasoras, né? Isso traz um desequilíbrio ecológico considerável. Hoje tem leis no Pantanal, né? Ele Esses é da países Amazônia, que foi introduzido lá. Esses países que têm problemas de isolamento geográfico, eles estão criando leis bem interessantes nessa temática, né? Que nem água de lastro, obrigado, os navios não podem soltar no porto. Eles têm uma lei lá, depende do país, que tem que ter uma distância para você ir para o mar aberto e liberar água de lastro. Né? Ou no Chile, quando alguém já foi para o Chile, aí deve ter percebido, você não pode entrar com alimentos perecíveis no Chile, você tem que jogar tudo fora. Porque você joga, sei lá, leva uma bactéria, uma praga que tenha num alimento aqui do Brasil, por mais inocente que seja a sua vontade, pode ir lá, chegar numa área de isolamento e super proliferar. Aproveitando, assim, já que a gente falou de isolamento, às vezes pensa que é sempre ruim, né? E agora, na pandemia, está acontecendo uma coisa curiosa na Austrália, né? Que o isolamento, e tanto na Austrália como na Nova Zelândia, permitiu o controle muito mais fácil do Covid, né? Está tendo uma invasão de ricos do mundo na Austrália, por quê? Lá você não precisa usar máscara, quase não teve caso, né? Foi muito mais fácil os governos de lá fazerem um controle, né? Dentro da desgraça você ainda consegue tirar algumas vantagens. E assim, a Nova Zelândia não tanto, né? Mas a Austrália, além de ela, claro, ser isolada por água, entrar é difícil, mas ela tem entradas difíceis, né? Por exemplo, o cidadão entra num extremo para atravessar, em certas situações é quase impossível, né? E não é um lugar assim, claro que a Austrália ela atrai imigrantes pela qualidade de vida e tal, mas é curioso você, né, você encontrar alguém assim, eu vou fugir para a Austrália, né? Nem deixa entrar, né? Não tem como fugir, eles não deixam entrar também. Assim, né? Crises migratórias, né? Por exemplo, a gente quase não sabe disso. É isso aí. Então era esse, né, o nosso papo de hoje. Espero que você tenha gostado, né? Um papo curioso. Isso. Você ia falar alguma coisa, Monteiro? Só lembrando, pessoal, que embaixo do vídeo aqui, para quem está assistindo no YouTube, tem umas recomendações de bibliografias que você pode se aprofundar, ler sobre essa temática. São jornais, né? Jornais internacionais. E tem um videozinho sobre a infestação dos ratos. Mas esse vídeo eu só recomendo para pessoas que não tenham problemas de fobia com rato. Tem gente que tem aracnofobia, né? Agora vai ter gente com ratofobia. Eu vi reportagens que na abertura da reportagem tem uma mensagem assim: esta reportagem contém imagens desagradáveis, né? Porque só de ver uma pá cheia de ratos assim, né? Tadinhos, bizarro. Né? Mas é uma coisa... Sabe um troço que eu tinha... Você que é fã do Mickey Mouse? Eu não tinha medo de nada na Austrália, mas tinha uma coisa que me deixava assim meio... Não. Rato eu vi assim, umas 2 vezes passou em cima da minha cama, assim, eu falei, sai pra lá. Agora tinha no final da tarde na Austrália, no verão, assim, eu lembro que era tipo 5 da tarde, revoada de morcegos.
Cara, mas o morcego na Austrália, pensa num bicho parrudo. E ele é frugífero. Aquele né? do Indiana Jones lá. Aquele do Indiana Jones. Ele tem 2 metros de envergadura, a asa. Coisa linda, hein? Aí eles passavam tudo assim, meio baixo e grande, assim, né? Daí eu falei, puta, esses bichos... Eu mesmo sabendo que ele só comia frutinha, eu falei, se cair uma caca... Não tem uns torpedos assim? Se cair uma caca daquele bicho na cabeça, só com capacete você sobrevive, né? Então eu ficava assim meio estranho. Pô, esse bicho estranho que tem lá. Agora, uma coisa que eu lembrei, o rato transmite leptospirose, né? O camundongo também é. O camundongo não necessariamente. Não, Pode existir alguma variante, porque mas... a leptospirose é um negócio sério, né? Exatamente. Por isso que esse problema de superpopulação tem que ser controlado o mais rápido possível para evitar, primeiro, o rompimento dessa barreira que a gente falou, de uma espécie para outra, e também para evitar que doenças possam se proliferar até que já são estabelecidas, já não são de romper novas doenças, né? E até tive uma curiosidade aqui, o Monteiro começou a comentar que água de lastro, em alguns países, não pode ser liberada no porto. Isso tem a ver com a plataforma continental. Às vezes sim. Porque o mar territorial. Exatamente. Porque daí você não afeta tanto a região de profundidade pequena, né? Que é onde tem a maior biodiversidade, né? Isso. E talvez lá no meio o bicho não sobreviva, né? Ele não tem a adaptabilidade e tal. Talvez. Agora aqui é mais foi fácil, coletado no litoral, devolvido ao litoral, né? Então tem essa situação. É legal isso por uma questão do vestibular também. Marés, né? As marés. Afetam mais. Lá no tem exatamente. isso. Aqui parece seria mais protegido, mais fácil, condições mais fáceis de ter uma outra superpopulação com superproliferação numa condição diferente, só num ambiente aquático, né? Isso é legal. Bom, vamos fechar nossa conversa aqui. Diego, quer falar alguma coisa aí de cada um? Não, só queria agradecer o convite, foi aí. Muito legal aí. Acho que a ideia era justamente falar até de evolução, falar de infectologia até por conta da transmissão de vírus, possíveis doenças, surgimento de novas doenças. A que ponto chegou esse podcast, evolução dos ratos? Diego, que legal que você participou aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado desse assunto aí curioso. Acredite, nós tratamos bastante tempo para chegar aqui e levar essa conversa com vocês. Então é isso. Então até o próximo episódio. Obrigado aí pela sua audiência e até.